Boa tarde, meu aluno, boa tarde, minha aluna. Estamos aqui para ver hoje mais uma matéria seguindo o nosso cronograma. Hoje nós vamos falar de monômios e polinômios. Bom, pessoal, já que nós começamos a falar de expressão numérica, vamos repetir. O que vem a ser uma expressão numérica? Bom, uma expressão numérica, ela é uma expressão matemática que não contém apenas números, mas também contém letras. Então, quando eu falo algo assim, 2x mais 7y, eu tenho apenas números representados aqui? Não, também tenho letras. Se eu tenho números e letras e operações entre elas, eu tenho uma expressão numérica. Agora, nós vamos dividir essas expressões numéricas em alguns termos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles é o monômio. O que vem a ser um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica que possui um único termo. Repetindo, um monômio é uma expressão algébrica que possui um único termo. Olha só, vou mostrar para vocês alguns exemplos de monômios. O primeiro, 2x, ele é um único termo. Ele é um único termo que possui coeficiente e parte literal, ou seja, letra. Então veja que ele é um único termo, porém ele tem um coeficiente, que é o número, é o valor numeral, e ele tem uma letra, que é a parte literal. Então vamos separar, só para vocês enxergarem aqui. Olha só, qual é o valor numeral dele, qual é o coeficiente dele? É 2. E a letra? A letra é x. Vamos fazer o mesmo com os outros, olha o próximo. Qual é o valor numeral? O coeficiente é 5. E a letra, nesse caso, letras. X ao quadrado, y. Próximo, valor do coeficiente 7. Letras A, B e C. Próximo, valor do coeficiente 9 quintos. Valor da letra Y. Perdão, letra Y. Aí agora o aluno vem e tem dúvidas nesse ponto. Olha, 9 quintos, professor, mas são dois números. Não deveria ser dois termos? Não. Só serão dois termos quando estiver divididos, como assim, ó, separados por um sinal. Tudo bem? Sem o sinal de mais ou o sinal de menos dividindo, não se torna polinômio, tá bom? Sempre que tiver um sinal de mais e de menos dividindo, aí ele deixa de ser monômio. Mas nós já vamos chegar lá. Terminando. 8. Aqui, ó. Ele é um monômio? Não é um monômio, tá bom? Por que não é? Porque ele não tem letra. Cadê a letra dele que devia estar aqui? Se não tem letra, não é monômio. Então lembrando, para ser monômio precisa ter letra. Por que precisa ter letra, professor? Porque o monômio é uma expressão algébrica. Tem como ser uma expressão algébrica sem letra? Não tem como, né? Então, próximo, ABC. Esse é um monômio? Sim. Por quê? Porque ele tem letras. Nem é só uma, são letras. Quantas letras? 3. Vou colocar ela aqui na parte literal. A, B, C. E qual é o coeficiente? Qual o número que está acompanhando essas letras? Quando não tem nenhum aqui, sempre é o número 1. Tá bom? Sempre que você tiver uma letra e ela estiver sozinha, o coeficiente que a acompanha será o número 1. Tudo bem? Agora, vamos falar do próximo, que são binômios. Bi, como o próprio nome já diz, bi vem de 2. Então, são binômios.
binômios, dois termos. Quais podem ser esses termos? Pode ser assim, pode ser dessa forma, pode ser dessa forma. Veja que todo binômio é sempre separado por um sinal de mais ou um sinal de menos. Nesse caso aqui eu coloquei os 3 de mais, mas vamos colocar esse aqui de menos, só para variar. Então veja que eu tenho dois termos separados por um sinal de mais ou de menos. Sempre que forem apenas dois termos separados por um sinal de mais ou de menos, nós teremos um binômio. Uma coisa que é interessante é separar fatores comuns, mas breve nós vamos chegar lá. Primeiro, vocês têm que aprender o que é monômio, depois conseguir diferenciar ele do que são binômios e, para encerrar, o que são trinômios. Como o próprio nome já diz, tri vem de três. Três termos. Nós temos aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, trinômio. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, trinômio. Entenderam? Ah, professor, mas e quando tem mais de 3? Vem quadrinômio? Não. A partir de 3, ele é chamado apenas de polinômios, tá? Até 3 você tem essa divisão. Depois de 3 já não dá para dividir. Bom, vou apagar esse lado de cá para a gente poder encerrar. Tem uma última parte que eu quero falar com vocês, que é a seguinte. Vou escrever aqui um polinômio. Vamos colocar aqui 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 2x mais 5x ao quadrado. Também 3x ao quadrado y menos 5xy ao quadrado mais 2 aí. Bom, pessoal, para encerrar essa aula eu quero falar de termos semelhantes. Termos semelhantes. Primeira coisa a se falar sobre termos semelhantes. Quando eu posso dizer que algo é semelhante a outra coisa? Neste caso, né, no caso de expressões algébricas. Quando eu posso dizer que um termo é semelhante a outro? Simples. Quando a sua parte literal é exatamente igual à outra. Repetindo. Quando dois termos são semelhantes, quando a sua parte literal é exatamente igual à do outro termo. Por exemplo, veja que aqui eu tenho um polinômio. Ele tem 1, 2, 3, 4 termos. Qual é o termo semelhante ao 2x ao quadrado? Eu vou procurar uma letra que seja igual ao x ao quadrado. Y ao quadrado é a mesma coisa? Não. X é a mesma coisa? Não é. Por que não? Porque esse aqui está elevado ao quadrado, esse aqui não. E 5x ao quadrado? Ó, esse é. Então esses dois aqui, ó, são termos semelhantes. Na próxima aula nós vamos aprender o que fazer com eles. Somar, subtrair. Nesse caso aqui, ó, como é mais e aqui mais, 2 mais 5, 7x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 2x, tá? Mas não preocupa com isso agora não, que esse é o assunto da próxima aula. Operações com polinômios. Olha o outro. 3x ao quadrado y. Quem é semelhante a x ao quadrado y? É esse. Não. Por que não? Porque esse aqui é x, y ao quadrado. Quem está ao quadrado é o y, e não o x. É este? Sim, x ao quadrado, y, y. Então, estes dois termos aqui, ó, são semelhantes. Nesse caso, como os dois são positivos, 3 mais 2, 5x ao quadrado, y.
e reescreve o restante. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Professor, eu posso somar esses dois? Não posso. Por que não? Porque eles possuem letras com valores diferentes. Aqui quem está elevado ao quadrado é o x e aqui quem está elevado ao quadrado é o y. Veja que é o contrário, então não pode somar. Você só pode quando eles forem semelhantes. E quando eles são semelhantes? Quando as variáveis são iguais. Tudo bem? Bom, meninos, até a próxima aula. Eu espero com vocês, tá bom?